Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Deixa eu ver aqui o som, como é que tá. Tá certinho. Hoje, vamos ver que dia que é hoje. 6 de janeiro de 2024, 20 horas e 33 minutos. Que todos sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Bastante, como sempre, né? Bastante informação. O mundo pegando fogo. Agora acabei de ver um documentário sobre o que está acontecendo na Arábia Saudita e a gente vai ficando cada hora com mais certeza de algumas coisas, né? Mas vamos deixar isso para outro dia. Hoje eu quero trazer para vocês algo que... Boa noite, Alexandre. Algo que há muito tempo eu venho falando aqui no canal, aqui para todos vocês, algo que o Senhor tem tocado no meu coração sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos ter o batismo com o Espírito Santo, o batismo de fogo. E eu venho falando, mas eu nunca entrei em detalhes sobre isso. E quando foi hoje de tarde, uma irmã me chamou e me falou: irmã Ruth, a senhora viu a live do Javier Palacios ontem? Eu não tinha visto, porque eu não estava muito bem. Ontem eu saí daqui, eu já fui deitar. E aí eu fui ver a live dele, e a live dele sobre o Espírito Santo. E aí eu passei a tarde hoje transcrevendo a live para trazer aqui para vocês. Eu não estou bem da minha mão, estou com a minha mão muito dolorida, eu não sei porquê, quer dizer, velheira, né? Velheira. E eu tô com uma dor desde ontem, aliás, já faz dias que eu tô com muita dor no corpo e dor no braço e se estende a mão. E hoje eu tô com esses dois dedos, a ponta dos dedos formigando. Mas assim mesmo eu consegui escrever, eu passei acho que em torno de 3 a 4 horas transcrevendo a live dele, porque tem informações lá e hoje já teve outra live sobre, mas não deu tempo de eu escrever. E eu gosto primeiro de ouvir uma vez, aí eu escrevo, aí a segunda vez, e eu vou parando para deixar bem detalhado o que ele está falando. Então eu fiz aqui, né, os apanhados, né, aqui, abrindo a minha agendinha. Aliás, eu abri minha agenda com um material que eu achei muito bonito sobre os dias vindouros, né, os dias vindouros. Mas aqui hoje foi sobre o Espírito Santo, tá? Então foram 4 páginas sobre o batismo com o Espírito Santo. Então eu queria que vocês, se puder, aquele que tem interesse, né? Porque isso aqui tem que ter interesse. Se você puder, anota. Shalom, Liliana Xiste. Amém, você também, minha irmã, seja bem-vinda. Eu gostaria que vocês anotassem, se possível, se você tem interesse em colocar a tua vida no altar, se você tem interesse em ter força para enfrentar o que está vindo, você precisa ouvir esta live, anotar e colocar na tábua do teu coração e fazer uma pesquisa de acordo para ver se o que eu estou falando e o que eu estou transcrevendo do Javier Palacios está certo. Algumas coisas eu vou fazer enxertos aqui, tá? Enxertos daquilo que Deus me dá, junto daquilo que Deus deu para ele. Nós temos que entender que, presta atenção no que eu vou falar, nós temos que entender, Graciele, boa noite, Graciele. Nós temos que entender uma coisa: o Senhor revela a palavra dele aos seus filhos. Não é só para uma pessoa, não, ele revela para vários filhos. Então nós vamos aprendendo uns com os outros e o Espírito Santo vai fazendo a sua obra no meio do povo. E assim nós vamos crescendo em estatura e graça. Entenderam? Assim nós crescemos em estatura e graça. A palavra de Deus, ela não é condicionada a mim, ao fulano, ao beltrano, não. Ela é dada ao povo de Deus, ela é dada a todos aqueles que buscam. Quantas vezes eu estou aqui falando
e de repente o irmão coloca uma coisa aí que acrescenta aquilo que eu estou falando, que eu nem tinha pensado, mas que Deus deu para aquele irmão ali, e ampliou a visão do tema, entenderam? Então é assim que o Senhor trabalha. Então a palavra de Deus não é privilégio desse ou daquele, ela é privilégio do povo de Deus que busca entender a palavra do Senhor, que busca entender o reino dos céus, que quer entrar na vida eterna. É para todos nós, não é para esse ou aquele, não, é para todo aquele que busca. Aí você vai falar assim, mas irmã, por que tem gente que tem uma visão maior? Tem pessoas que têm, sabe por quê? Porque o preço que é pago é maior. Que preço é esse, irmã Ruth? O preço da oração, o preço da obediência. Boa noite, Berenice. O preço da renúncia de si próprio. Esse é o preço que se paga para absorver as coisas do céu. Eu coloquei para vocês, eu não lembro o nome eu sou Bia, eu acho que é isso, o canal dela, aí me mandaram o vídeo dela. Um vídeo que ela postou de um pastor, acho que da África, deve ser de Angola, Moçambique, e ele falando sobre o Espírito Santo. Eu já assisti umas 10 vezes, que é muito lindo demais aquilo. Eu coloquei para vários irmãos verem, coloquei, eu acho que não nessa página minha, na outra página que eu tenho, coloquei lá também. E eu até anotei aqui, eu até fiz anotações, porque vai corresponder com o que nós vamos falar hoje, entenderam? Ele diz o seguinte, olha isso aqui que interessante: despido, vestido e revestido. Que coisa mais linda, né? Nós temos que nos despir na cruz, nós temos que nos vestir na sepultura, e nós temos que nos revestir no cenáculo. Olha, gente, eu vibro com isso. É lindo demais. E isso tem tudo a ver com o tema que o Javier Palacios trouxe ontem, que é o batismo com o Espírito Santo, que é aquilo que eu já tenho falado há bastante tempo. Nós precisamos buscar ser batizados com o Espírito Santo, ser batizados com fogo, para poder enfrentar o que vem vindo. Entenderam? E hoje eu entendi muita coisa. Quando eu escutei aquela live dele, eu consegui entender o porquê Deus nos deixa passar por certas situações. E quando nós entregamos nossa vida no altar de uma vez, nós deixamos o nosso eu para trás e assumimos a nossa dependência de Deus. Então nós não vamos buscar a nossa razão para nos defender, não. Nós deixamos na mão do Pai, Ele nos defende, porque Ele sabe quem nós somos, Ele sabe quem nós buscamos, Ele sabe aonde que está a nossa fé, Ele sabe aonde está a verdade. E hoje eu consegui entender por que a gente aguenta isso, porque, irmãos, eu há anos atrás, há mais ou menos 15 anos atrás, eu jamais aguentaria ser difamada e ficar de boca fechada, eu ia partir para cima. Mas o Senhor tem me dado uma capacidade que eu olho para mim e falo, não te conheço. Eu olho para mim e falo, não te conheço. E eu louvo o Senhor por isso, e hoje eu entendi isso, hoje eu entendi. Então eu quero associar o que esse pastor lá de Angola ou de Moçambique, não sei o lugar que ele é, mas ele fala português. Eu quero associar o que ele falou com o que o Javier Palacios falou e com aquilo que Deus tem me dado. Então eu vou fazer um mix, eu vou bater um mix aqui e nós vamos conversar. Não sei se essa live termina hoje. Entenda bem. Eu vou fazer uma parte hoje. Exatamente, nos molda de fé em fé, de glória em glória. Exatamente, Arlinda. Eu não sei se eu consigo terminar o tema hoje, mas eu vou tentar terminar hoje, tá bom? Porque ainda tem a segunda live do Javier Palacios, que é muito interessante, que é sobre os dons de línguas, tá? Então, eu vou começar, não sei se consigo terminar hoje, tá certo? Mas vamos ver até onde a gente vai. Bom, eu vou começar com Atos dos Apóstolos 1. Anota aí no seu caderno se você tiver interesse. Eu quero deixar bem claro. Isso aqui não é para quem não tem interesse. Isso aqui não é para quem não quer ir ao céu. Já vou deixar claro, você curta e grossa, tá? Curta e grossa. Se você não tem interesse da vida eterna, se você acha que isso aqui que a gente está falando é tudo baboseira, eu acho melhor você se retirar, nem ficar aqui. Não fique.
Você vai perder seu tempo. Aqui é para aqueles que creem no poder de Deus. Aqui é para aqueles que estão colocando a sua vida no altar. Aqui é para aqueles que estão tendo cumplicidade com o Eterno. Aqueles que estão colocando a sua vida, entendeu? A sua vida nas mãos de Deus para herdar a vida eterna. Aqueles que estão renunciando a si próprios para o reino dos céus. Então, se você não tem interesse, eu peço para você, não fique. Não fique. Sai, não me escute, porque a palavra que eu venho trazendo é para nós podermos viver a vida nesse período que falta, limpando as nossas vidas, viver na proteção do Altíssimo e no poder do Espírito Santo, porque nós vamos precisar, porque nós teremos que pisar serpentes e escorpiões em pouco tempo. Alguém já está pisando em serpente e escorpião, você pode ter certeza disso. E se não tiver revestido com batismo de fogo, não vai conseguir passar. Entendeu? Então nós vamos começar a entender o que é isso, tá bom? Vamos nos mínimos detalhes. Então, por favor, tenham paciência. Como eu disse, eu vou começar em Atos dos Apóstolos 1, tá? Vou começar no versículo 4. Atos dos Apóstolos 1, versículo 4. E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouviste, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo dentro de poucos dias. Vou ler outra vez. E tendo reunido-se com eles, ordenou-lhes que não partissem, não era para sair de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, de Deus, que disse ele, Jesus falou, Jesus anunciou, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo dentro de poucos dias. Escutaram? Então, presta atenção. Agora nós vamos lá para Mateus 3,11. Abre aí a sua Bíblia em Mateus 3,11. Gente, aqui tá um calor tremendo. Eu tô vendo se eu aguento ficar sem o ventilador para não fazer barulho na live. Mas eu tô vendo que eu quase não vou conseguir. Mas vamos lá, vamos tentar. Mateus 3,11 diz assim. Opa, estou em Malaquias, é Mateus. Aqui, Mateus 3,11. Diz assim, João está falando, eu realmente vos batizo com água para arrependimento. João está dizendo. João, nós temos que entender que ele veio 400 anos depois de Malaquias. João veio 400 anos depois de Malaquias como profeta. Israel ficou sem profeta durante 400 anos. E João vem preparando o caminho do Senhor. Então está aqui escrito em Mateus 3:11. Eu realmente vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Escutou? Eu vou ler de novo, pra você entender bem. Eu realmente vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Entendeu? Então anota aí o que eu vou te falar. O que o Javier Palácio falou. Uma coisa é ser selado. Outra coisa é o batismo em água. E outra coisa é batismo com o Espírito Santo. São 3 coisas diferentes. Então, nós temos o selo,
o batismo de água e o batismo com o Espírito Santo ou o batismo com fogo. Anotou? Pois é. João Batista está anunciando a experiência especial com o batismo do Espírito Santo. Israel, é o que eu falei, estava há 400 anos sem profeta. E quando João vem, ele é o primeiro a anunciar que ele estava batizando para arrependimento. Mas viria aquele que batizaria com fogo. Viria aquele que derramaria o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus. É o Espírito do próprio Yeshua. Esse é o Espírito Santo, que nós chamamos de Espírito Santo, que as Escrituras chamam de Espírito Santo. Ele é o sopro do próprio Deus, ele é o sopro do próprio Jesus, certo? Que ficou aqui, veio aqui para nos trazer o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Entendeu? E nos preparar para pisar serpentes e escorpiões, nos preparar para o que muitos dizem, eu não gosto muito dessa palavra porque eu acho uma palavra, mas eu vou falar para poder entender, para nos preparar para viver o sobrenatural de Deus. Como eu disse, eu não gosto muito dessa palavra, mas para a gente poder entender melhor, vou falar ela. Então, por isso o Espírito Santo veio, certo? Lá agora vamos ver Marcos 1:8. Vamos lá, Marcos 1, versículo 8. Eu sei que tem irmãos aí que ouviram a live do Javier Palácios, entenderam como a Isabel passou para... Entendeu, acho que ela entendeu. Vai ter que ouvir de novo do jeito que eu estou replicando o que ele falou e estou colocando algumas coisas desse vídeo que eu mandei para muita gente e tá aí na minha página Ruth Urbinati. Falou batismo em nome do... Não tem. Não existe batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, isso não existe. Isso aí foi um acréscimo que a Igreja Católica fez nos evangelhos, tá? Isso foi um acréscimo que o Papa João Paulo II falou que eles tinham feito o acréscimo. Entendeu? Eu sempre falei o sobrenatural de Deus, porque Deus, ele não é... Para ele isso tudo é normal. Entendeu? Para nós é um sobrenatural, né? Para nós. Mas para Deus os milagres eles são normais. Então fica parecendo assim que Deus é algo que... eu não sei explicar. É uma palavra que eu não gosto muito de falar. Porque os milagres do Senhor para ele são reais. Para nós deveria ser reais também. São os milagres do Pai, entendeu? Então, por isso que eu não gosto dessa palavra. É como se eu fosse falar o sobrenatural que acontece por aí, sabe? De acontecer visões, essas visões meio estranhas aí. Por isso que eu não gosto de falar. É uma coisa pessoal minha, tá, Patrícia? Não é para todo mundo, entenda bem. É pessoal minha. É eu que não gosto, tá? Mas eu falo, às vezes, para a pessoa entender, tá bom? Mas é pessoal meu. É uma coisa... É minha mesmo, não é doutrina para ninguém, tá bom? Vamos lá, Marcos 1, versículo 8 diz assim: Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo. Confirmando, vamos Lucas 3, 16. Então aqui, ó, vocês podem ver que é o batismo com o Espírito Santo, o batismo de fogo. Agora vamos lá, Lucas 3, 16. Lucas 3, 16. Diz assim: João respondeu dizendo a todos: Em verdade, eu vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias de seus calçados. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Escutaram isso? Vou falar de novo. João respondeu: Em verdade, eu vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu,
João, ele veio na autoridade de Elias. João veio na unção e espírito de Elias, tá? Ele não era Elias, ele veio na autoridade de Elias. E ele veio trazendo a mensagem do Cristo, de Jesus de Nazaré. Ele veio preparando o caminho do Filho de Deus. Então ele batizava para arrependimento. Mas ele diz, ele anuncia, vem um que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias dos seus calçados. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Entendeu? Exatamente, Alex. Arrependimento gera mudança de atitude interior. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Então, esse é o batismo, água e batismo com o Espírito Santo, certo? Agora vamos lá, Atos dos Apóstolos, deixa eu ver aqui, Atos dos Apóstolos de novo, vamos lá. Gente, tenham paciência, tá? É um raciocínio para a gente poder entender o que está acontecendo. 5 e depois o 11. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Agora 11. Homens da Galileia, por que estáis aí parado olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que os vistes ir para o céu. Então aqui está dizendo o quê? Está mostrando que Jesus agora ele está na glória. Para que o Espírito Santo descesse, Jesus tinha que subir. Porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Palavras de Jesus. O Espírito Santo é o Espírito do Deus Todo-Poderoso. É o Espírito de Jesus Cristo que desceu para a humanidade. Ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Presta atenção, tá? Jesus anuncia o batismo com o Espírito Santo e mostra que Jesus foi ao céu. Entendeu? E quando Jesus vai ao céu e o Espírito Santo vem, aqui dá-se o início ao fim dos tempos. Que jeito, irmã Ruth? Pois é, vamos para Joel 2:28. Vamos lá, Joel 2:28. Você vai entender o porquê que no Pentecoste começa o final dos tempos. Joel 2:28. Diz assim: e acontecerá que depois do quê? Naqueles dias, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Eu vou ler o rodapé aqui da minha Bíblia. Eu tô usando a Bíblia King James, estudos proféticos, tá? Diz assim: Deus prometeu que nos últimos dias, presta atenção, Deus prometeu que nos últimos dias derramarei o seu espírito sobre toda a carne. Deus prometeu o quê? Quando? Nos últimos dias. E acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Isto é o batismo com Espírito Santo. Olha aqui, ó, seguindo 29. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei maravilhas no céu, na terra, sangue, fogo e cortina de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Que dia é esse, o dia da ira? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Senhor, entre os remanescentes, aqueles que o Senhor irá chamar. Você escutou? Quando o Espírito Santo desce,
há esse cumprimento da profecia de Joel. Irmão, presta atenção. O fim dos tempos começou quando Jesus foi assunto ao céu. Quando o Espírito Santo vem, em poucos dias, Jesus avisou, não saiam de Jerusalém, até que do alto venha o derramado Espírito. Por quê? Eles não podiam sair de Jerusalém, porque eles precisavam ter autoridade, eles precisavam ter poder para pregar a todo mundo, em todo mundo, até os confins da terra. E para isso eles precisavam da autoridade e poder de Deus. E como viria essa autoridade e poder de Deus? Através do sopro. Sopro do Espírito Santo sobre todos nós. Tá entendendo? Você tá entendendo isso? Nós temos aí os últimos 2000 anos, o terceiro dia. Nós estamos terminando o terceiro dia. Nós já estamos na concretização da plenitude dos tempos. Nós já estamos nessa concretização. Entendendo? Prestem atenção, irmãos. Isso aqui é maravilhoso. E sabe quando você fica cheia? Parece que o teu corpo, eu tô aqui com o meu braço queimando de dor. Vocês não têm noção que jeito que é isso aqui. Esses 2 dedos estão totalmente, como é que diz? Adormecidos, mas eu tô queimando da presença do Pai. Estão entendendo? Então, meu irmão, não importa quem nós, quão podre essa carne é. O que importa é o que Deus quer. Presta atenção. Em Atos dos Apóstolos 11:16. Vamos ler lá, Atos dos Apóstolos 11:16. Vão anotando, se possível, se você quer ter a vida eterna, se você quer, anote, meu irmão, anote o que estou passando aqui para você, tá? Eu anotei 4 páginas, pra você ter ideia. Foram 4 horas anotando, do jeito que eu tô, a mão ferrada, mas eu tô firme com o Senhor. Vamos lá. Atos dos Apóstolos 11:16 diz assim: então me lembrei da palavra do Senhor quando ele disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Sabe o que ele está falando aqui? Quando ele foi na casa, Pedro foi na casa de Cornélio, que era um centurião romano. Um homem que temia a Deus, mas ele não era um judeu, ele não era um israelita. Não, ele não era, ele era simplesmente um gentio. Mas Deus falava, Deus sabia o que tinha no coração daquele homem. E Deus manda que Pedro vá para a casa dele. E quando Pedro chega lá e conversando com eles, o Espírito Santo é derramado sobre aquilo ali tudo. Entendeu? É derramado sobre aquele povo todo. E Pedro aqui está falando: então eu me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não era só mais para o judeu, era para nós os gentios também. Meu irmão, nós precisamos voltar para o livro de Atos. Nós precisamos vir de volta para o livro de Atos. Nós precisamos correr para o livro de Atos. Porque do mesmo jeito que começou a obra de Deus, ela vai terminar. Com a igreja invisível cheia do poder do Espírito Santo. Como começou a igreja de Atos no poder do Espírito Santo. A igreja invisível que se levanta nesse momento também vai ser cheia do poder do Espírito Santo. E por isso nós precisamos buscar. Não dá para ficar sem buscar. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para aguentar o que vem vindo. Você vai aguentar ser difamado? Você vai aguentar as pessoas cuspirem onde você passar? Você vai aguentar receber tapa e chute de pessoas que odeiam a nós porque nós falamos contra o pecado? Você vai ter essa capacidade?
Não tem, irmão, se não tiver com o batismo com o Espírito Santo. Presta atenção. Olha o que ele diz aqui. Jesus lhes prometeu esta experiência. Foi para eles e para nós o cumprimento das suas promessas. O sopro do Altíssimo virá sobre eles para receber poder. O sopro do Altíssimo virá sobre nós para receber poder. Pergunta, por quê? Para sermos testemunhas em todo o mundo. Como eles precisavam ser testemunhas em todo o mundo, nós, a igreja invisível de Jesus Cristo, vamos ser testemunha no meio de feras. Irmãos, vocês já viram aí as postagens? Hoje me mandaram uma postagem nos Estados Unidos de um pregador pregando a verdade no meio da rua e os coloridos ali denegrindo a imagem daquele homem, partindo para cima dele, latindo em cima dele, jogando seus corpos imundos em cima daquele servo do Senhor. Entendeu? Pois é, o Marcos passou por isso. Exatamente, passou por isso, ser cuspido pelos judeus, né? Ele foi cuspido pelos judeus. Você está preparado para isso? E não falar nada, e não reclamar, e não buscar o teu direito? Você tá preparado para isso? Não é para qualquer um, irmão. Não é para qualquer um. É só para aqueles que estiverem revestidos com o poder de Deus. É só aqueles que estiverem batizados com o Espírito Santo. Presta atenção. Nós precisamos estar batizados pelo Espírito Santo. Nós precisamos buscar. Olha aqui o que o Javier Palácio falou. Para pregar a palavra, precisamos ter o batismo de fogo para termos poder na língua. Por isso, meu irmão, é importante que você não cante músicas do mundo. É importante que você não fale as coisas torpes desse mundo, piadas. Por isso você precisa tomar conta da tua língua. Por isso você não pode falar mal do teu próximo. Por isso você não pode levantar falso testemunho do teu próximo. Por isso, meu irmão, você tem que estar com a tua língua presa dentro da boca, só falar aquilo que Deus quer. Os teus ouvidos, na tua mente tem que estar a palavra de Deus, não essas músicas pervertidas. Numa mente, meu irmão, não pode ter dois pensamentos, tem que ter um pensamento. E esse pensamento é aquele que vem do trono da graça de Deus, é aquele que está embutido nessa palavra. Esse é o que você precisa ser. Deus não aceita a duplicidade, Deus não aceita uma mente dupla. Deus não aceita uma mente dividida entre o pecado e o céu. Não. Ou você é, ou você não é. Não adianta ter duplicidade. Não adianta, ele não vai aceitar. Ou você se converte ao Senhor de uma vez, totalmente, ou você larga das coisas de Deus. E vai pro mundo, vai curtir o mundo. Pelo menos você não vai perder. Mas aquele que quer a vida eterna precisa estar focado no que é do Pai. Aquele que tem a vida eterna não pode estar com o seu olho em BBB, não pode estar com o seu ouvido em músicas imundas, não pode estar com o seu ouvido entorpecido com as piadas desse mundo. Não pode, o seu celular tem que estar santo e puro com as coisas do Pai. Presta atenção, o teu celular tem que ser lavado pelo sangue do Cordeiro para pregar a palavra. O teu celular não pode ter fofoca. O teu celular tem que ser usado para o reino dos céus. As avenidas do celular, as avenidas da internet, você tem que deixar a palavra de Deus aí. Não coisas desse mundo. Você pode colocar notícia, mas você tem que colocar o teor profético da notícia. Você pode alertar, mas você tem que dar para quem você está alertando o que ela tem que fazer. A salvação em Jesus Cristo. Tá escutando? Presta atenção, meu irmão.
Senão o Espírito Santo não vem até você. Não, ele não vem, ele vai embora, porque ele se entristece do momento em que você busca, mas a tua vida não está em dia com o Pai, ele vai embora, ele vai. Ele vai porque o Espírito Santo não habita no templo sujo, não, ele não pode habitar. Ele se retira. E você precisa tomar cuidado com isso. Atos dos Apóstolos 5 e 8, né? Eu já li, mas vou ler de novo. Atos dos Apóstolos 1, versículo 5 e versículo 8. Eu vou ler outra vez. E recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até a última parte da terra, quer dizer, os confins da terra. Por que você precisa ter o Espírito Santo? Para você ter poder. Para você ser testemunha em todas as partes do mundo, inclusive onde nós estamos, os confins da terra. As Américas, meu irmão, são os confins da terra. Se você não sabe, boa noite, Suzana. As Américas são os confins da terra. Você entendeu? Onde foi as últimas partes do mundo a ser descoberta? A Austrália e as Américas. Quer dizer, pseudo-descobertas, né? Povoadas, vamos colocar assim. O Senhor nos chamou para ter poder, por isso o Espírito Santo vem, para ser testemunha e para a pregação do Evangelho em toda Jerusalém, Judeia, Samaria, Samaria e nos confins da terra. Entenderam? Em Mateus 3,16, vamos lá, Mateus 3,16. Irmãos, eu não sei se para vocês está chata a live, mas para mim está sendo um bálsamo na minha vida, tá? Só Deus sabe que jeito que eu tô aqui. Eu não era nem para estar aqui, mas louvado seja Deus, Deus me deu a condição de estar aqui com vocês, trazendo a palavra de Deus, porque isso aqui é refrigério para a alma, para os dias que estão entrando aí. Prestem atenção. Mateus 3,16 diz assim: E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Jesus foi batizado. Agora presta atenção, Jesus tinha pecado para ser batizado? Não, não tinha. Pecado, o batismo na água é para arrependimento de pecado. É a nossa confissão pública que nós estamos arrependidos de todas as nossas coisas erradas que nós fizemos. Mas ele fez, por quê? Porque ele precisava ser imitado. Ele precisava que nós o imitássemos. Ele precisava ser o exemplo para nós. E ele viu o Espírito Santo descendo. Como? Não diz que era uma pomba. Ele não disse que era uma pomba. Aqui está dizendo como pomba e vindo sobre ele. Ele parecia uma pomba, mas não era pomba. Entenderam? Presta atenção. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, presta atenção, como pomba vindo sobre ele. Então Jesus não teve pecado, mas batizou, porque nós temos que ser imitadores de Cristo. E o Espírito de Deus veio sobre ele. Por quê? Porque ele precisava receber poder. Como nós também vamos receber poder assim que nós estivermos buscando o Espírito Santo, buscando ser batizados com fogo. Vamos ler Mateus 5, 17 e 18. Vamos lá? Mateus 5, 17 e 18 diz assim: Não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque na verdade eu vos digo, até que passem o céu e a terra, nenhum jota ou um traço de letra não passará da lei, até que tudo seja cumprido.
Entenderam? Então Jesus não veio destruir a lei e os profetas. Ele cumpriu. E agora nós estamos cumprindo o quê? Os mandamentos. A lei de Deus são mandamentos, os mandamentos. Lá em Apocalipse diz aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Lá está escrito isso. Nós temos que cumprir aquilo que o Senhor deixou para nós. Está lá, escrito todos os mandamentos. É difícil, né? Mas nós temos que fazer. Tá? Vamos aqui. Batismo, os filhos de Israel foram batizados. Aliás, ele está dizendo isso aqui, né? O batismo que João pregava. Os filhos de Israel foram batizados no Mar Vermelho. Quando eles saem do Egito, os filhos de Israel são batizados no Mar Vermelho. Eles recebem o batismo. Lá de trás é o batismo que Deus fez eles passarem. O batismo das águas, o batismo do Mar Vermelho. Vamos agora para Marcos 1:10. Vamos lá. Marcos 1:10. Marcos 1, versículo 10. Diz assim: E imediatamente, saindo da água, ele viu os céus abertos e o Espírito como pomba. Como? Não era uma pomba, era como pomba descendo sobre ele. Certo? Aí aqui, Jesus não teria o porquê batizar. Ele não tinha pecado, fez para ser exemplo. Isso o Javier Palácio falando. Batismo em água e depois batismo com o Espírito Santo. Shalom, Marta. Entenderam? Vamos para Lucas 3:22. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 3:22. Diz assim: E o Espírito Santo desceu como? Não era uma pomba, era como uma pomba em forma corpórea sobre ele. Uma voz veio do céu dizendo: Tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo. Certo? Tá aqui Lucas. Como pomba. João 1:32. Vamos lá. João 1:32. João 1:32. Diz assim: João testemunhou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Que coisa linda, né? Depois que ele é batizado nas águas, ele é revestido com o Espírito Santo. Que coisa mais linda. Aí ele colocou aqui: primeira coisa, nós somos selados. Segunda coisa, batismo em água. Terceira coisa, Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Por que ser selado? Por que ser selado? Para a mudança de vida. Precisamos regenerar o coração. A pessoa necessita do batismo com o Espírito Santo. Presta atenção, gente. Quando você é batizado nas águas, escuta isso. Quando nós somos batizados nas águas, nós ali confessamos, fazemos a confissão que somos pecadores e aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ali nós enterramos a velha pessoa e levantamos uma nova criatura. Certo? Esse é o que nós temos que fazer. Nesse momento, você é selado por Deus. Há um selo na tua vida. O que esse selo faz? Esse selo faz você buscar mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de caráter. Você vai mudando a tua vida aos poucos. Você vai buscando essa vida, essa mudança. Você vai paulatinamente, dia após dia, subindo o degrau da limpeza do seu corpo, da limpeza dos seus pensamentos, da limpeza da sua vida, certo? Automaticamente o selo vai fazer isso em você. Mas você ainda não tem o quê? Autoridade
Você tem tudo. A limpeza você está tendo. Você confessou Jesus Cristo. Você fez tudo certo. O Senhor te selou. Quer dizer, você está guardado por Deus. Mas você precisa ter o Espírito Santo. O batismo com fogo. Esse batismo faz você resistir aos ataques. Tá entendendo? Esse batismo vai fazer com que você tenha uma couraça, entendeu? Uma couraça, uma blindagem dos ataques que vêm de fora. Vai fazer você entender a palavra de Deus com mais sabedoria. Vai você ter visão de águia. O batismo com o Espírito Santo te abre a tua mente, exatamente, te abre a capacidade de testemunhar. O Espírito Santo te abre a capacidade de você pregar a palavra e receber os ataques. Foi o que aquele vídeo que eu mandei falou. Ele falou o seguinte, a dimensão da capa da missão. A capa da missão é a pregação do evangelho. Se você não estiver revestido do Espírito Santo, você não consegue pregar a palavra e resistir ao ataque. A capa que você veste da pregação do evangelho te traz ataques. A capa que você veste da pregação da palavra te traz inveja sobre a tua vida. A capa que você veste da pregação da palavra vai te trazer difamação. Por incrível que pareça, a capa da pregação do evangelho vai te trazer inúmeras consequências dolorosas que você só vai conseguir passar se você estiver revestido. E esse revestimento é no cenáculo. Mas para você ser revestido no cenáculo, você tem que ser despido na cruz, vestido na sepultura e revestido no cenáculo. O que é o cenáculo? É o batismo com fogo. Batismo com o Espírito Santo. Estão entendendo, meus irmãos? Se você não tiver isso, você não vai conseguir vencer. Porque tem pregadores. Olha, vamos colocar aqui, tem um menino que cantava aí nas redes, né? Cantava na televisão e que hoje ele virou, né? Virou colorido. E agora eu vi um vídeo dele hoje falando que a Bíblia foi escrita pela imprensa. Que essa Bíblia não é verdadeira, que ali é tudo falso. E com todas as letras. Por que esse menino fez isso? Porque ele não tinha passado pela cruz. Ele não tinha passado pela sepultura. E muito menos ele passou pelo cenáculo. Então, quando o ataque veio sobre a vida dele, ele não resistiu. Ele se dobrou para o ataque. E está aí perdido. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus salve aquele menino. Porque a culpa disso também é dos pais, que não observaram. Quiseram o auê, né? Quiseram colocar o talento do menino numa posição que ele não tinha capacidade, não tinha estrutura para aquilo. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Exatamente, pastor, exatamente isso. E foi colocado nele uma capa que ele não tinha como resistir. Porque queira ou não queira, ele mexia com as trevas. Quando você canta, você mexe com as trevas, entendeu? E ele não tinha armadura suficiente, ele não passou pela cruz, não passou pela sepultura e não passou pelo cenáculo. Então ele não tinha nenhuma resistência. Por isso nós precisamos resistir. Nós precisamos do batismo com o Espírito Santo para resistir ao que está vindo e sermos testemunha até os confins da terra, que é onde nós estamos hoje. Nós vivemos no confim da terra, meus irmãos. Vamos ler 1 Coríntios 12, versículo 3. Vamos ver se é isso mesmo. Eu não entendi direito o que ele falou, mas coloquei os dois aqui para ver. 1 Coríntios... Vamos lá. Gente, a live hoje vai ser extensa, tá? Mas não tenho culpa. Quem não quiser, exatamente, pastor, exatamente isso. Esse mundo gospel é isso daí. É isso daí.
Vamos lá, vamos ler aqui. Espera só um pouquinho, deixa eu ver. Aqui, é 13, tá, gente? É 12, 13, tá? 1 Coríntios 12, 13 diz assim: porque por um Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito. Escutaram? Vou ler de novo. Eu vou começar a ler do 12, tá? Porque assim, como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Porque por um Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito. Entenderam? Esse é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Tem tanto, exatamente, Arlinda, por isso que tem. Hoje eu entendi um monte de coisa, minha irmã. Entendi um monte de coisa. O porquê tanta gente caindo. Eles pegam o dom que Deus deu, o dom natural que Deus deu, e enfiam a pessoa com uma capa. Uma capa para enfrentar, porque queira ou não queira, o som da música que fala de Deus, ela mexe com o inferno. Só que essas pessoas não têm capacidade para resistir, porque não têm o batismo do Espírito Santo, não têm vida com Deus, não sabem exatamente quem é Deus. Entendeu? Não sabem exatamente quem é Deus. Mas vamos lá, seguindo aqui. Aqui está dizendo, batismo do Espírito Santo, batismo em água se incorporem um pecador ao corpo de Cristo. Presta atenção. Deixa eu ler aqui de novo para vocês entenderem. Batismo com o Espírito Santo, é esse capítulo aqui. Por quê? O que passa? O batismo em água se incorpora um pecador ao corpo de Cristo. Quando nós batizamos em água, nós somos incorporados ao corpo de Cristo. A partir do batismo com água, eu recebo o selamento. Uma pessoa é selada quando se arrepende. Presta atenção, palavras de Javier Palacios. Uma pessoa é selada quando se arrepende, recebe o batismo nas águas, se rende ao Senhor, ao senhorio de Jesus, confessa que Jesus vem em carne. Isso é arrependimento. O arrependimento gera um selamento. Gente, eu vou ligar o ventilador, senão não vou aguentar. Só um minutinho. Vai ter um barulhinho aí, mas aguenta aí, porque senão eu aqui já tô quase desmaiando. Presta atenção, então. Olha isso. O batismo em água, o arrependimento gera o batismo. Quem se arrepende vai para o batismo. O batismo gera o selo, que é o arrependimento, tá? Porque Jesus vem em carne. Então, o arrependimento gera selo e gera ser incorporado ao corpo de Cristo através do batismo. Entendeu? Presta atenção. Agora em Romanos 6:3. Vamos lá, Romanos. Gente, quem não quiser estar na live, por favor, não se sinta obrigados a estar aqui, tá? Porque isso aqui é um assunto que não é para todo mundo. Eu não tô falando isso de maldade, eu tô falando aqui para deixar vocês à vontade, tá? Isso aqui é um assunto para pessoas que estão buscando ter uma vida com Deus. Pessoas que estão buscando ir ao céu. Presta atenção. Romanos 6, versículos 3 ou 13. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Entendeu? Olha aqui, vou ler o anterior. O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo,
para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Entenderam? Nós somos incorporados no corpo de Yeshua, no corpo de Jesus Cristo de Nazaré. Entenderam? Nós somos, através do batismo, através do arrependimento, incorporados no corpo de Jesus Cristo. Sendo incorporados, nós somos selados. Presta atenção. Então, isso é batismo com água, certo? Gálatas 3:27. Vamos lá. Gálatas 3:27. Opa, aqui. Diz assim: todos vós que foste batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Vou ler de novo. Gálatas 3:27. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Presta atenção, certo? Isso é batismo em água. Anota aí, vai anotando. Efésios 4:5. Vamos lá, Efésios 4, versículo 5. Diz assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Escuta isso. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nós todos somos um em Cristo. A pregação de JB, arrependei-vos e convertei-vos. A IP pregou também arrependimento e conversão. Isso, JB. Vamos lá. Seguindo aqui. Esse é batismo nas águas. Presta atenção. Efésios 5:18. Efésios 5:18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vou ler de novo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso. É João Batista, Igreja Primitiva. Obrigado, pastor. Obrigado. Aqui na hora que eu não pensei. Obrigado, pastor. Muito obrigado. É isso mesmo. É João Batista e a Igreja Primitiva. Nós somos a igreja invisível, que é a igreja que vai terminar o que a Igreja Primitiva começou. Que coisa linda, né? Agora nós somos a Igreja Invisível, que vai terminar o trabalho da Igreja Primitiva. Que coisa mais maravilhosa. Olha aqui, ó. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, olha o que eu falei, com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por todas as coisas a Deus e Pai, e no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Tá escutando? Olha isso aqui, gente, que coisa mais maravilhosa. Vou ler de novo. Escuta isso aí. Tô lendo do Efésios 5, do 18 ao 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cabeça cheia do Espírito, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por todas as coisas a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Entenderam? A nossa mente não pode estar dividida com o diabo. A nossa mente não pode estar dividida com as coisas desse mundo. Eu não posso ter na minha mente as músicas do mundo que louvam Satanás. Eu não posso ter elas na minha mente. A minha mente tem que estar cheia das coisas do Pai. Porque o Espírito que habita em mim tem ciúmes de nós. E para que eu seja usada por Deus, para que eu seja revestida do poder de Deus, eu tenho que servir um só Senhor. A minha boca não pode sair duas águas. Uma hora eu xingo, uma hora eu abençoo. Não, eu tenho que ser uma coisa só. Eu não posso partir para cima de ninguém. Eu tenho que aguardar Deus agir pela minha vida.
Eu tenho que aguardar a manifestação do poder de Deus sobre a minha vida. E eu tenho que ficar quieta, fazer a vontade do Pai, que é confiar nele. Crer, confiar e obedecer. Essa é a vontade de Deus. Isso é batismo com o Espírito Santo. Isso que eu acabei de ler aqui é batismo com o Espírito Santo. Batismo com fogo. Vamos lá. Atos 8:16. Atos 8:16. Atos 8:16. Diz assim. Atos 8:16. Peraí, Atos 8:16. Porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha isso aqui, eu vou ler de novo, ó. Vou ler do começo, do versículo 14. Ora, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviaram para lá Pedro e João. Presta atenção, a palavra de Deus estava em Samaria. Lembra? Jesus falou com a samaritana, tá lembrado disso? Então, agora são os discípulos que estão indo para Samaria. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que eles pudessem receber o Espírito Santo, receber batismo de fogo, porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, sobre os samaritanos, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Os samaritanos, aos discípulos imporem as mãos neles, receberam batismo com o Espírito Santo, batismo de fogo, batismo que veio do sopro de Deus, batismo que veio do sopro de Jesus Cristo. Tá entendendo, meu irmão? Presta atenção. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Lembra do Simão, o mágico? Dizendo, dai-me também este poder, para que aquele quem eu impuser as mãos possa receber o Espírito Santo. Viu? Mas Pedro lhe disse, teu dinheiro pereça contigo, porque pensaste que o dom de Deus se compra com dinheiro. Meu irmão, presta atenção aqui, ó. O dom de Deus não se compra com dinheiro. Exato, pastor, o batismo é em nome de Jesus, não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é. É em nome de Jesus. Foram batizados em nome do Senhor Jesus, nas águas. Não tem batismo com o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, não. O batismo com o Espírito Santo é batismo de fogo. O das águas é no nome de Jesus. Entenderam? Isso daqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo do 14 ao 20, é o batismo com Espírito Santo, batismo de fogo. Agora vamos lá. Muitos irmãos são batizados somente em água. Agora presta atenção, isso aqui é uma coisa que ele colocou. Olha aqui. Muitos irmãos são batizados somente em água. São fiéis, verdadeiros, mas precisam buscar o batismo com fogo. Você precisa não somente ser batizado na água e selado, você precisa também ser batizado com fogo. Por quê? Porque você precisa resistir às duras tentações de Satanás. Você precisa ter poder na palavra. Você precisa ter poder na pregação. Você precisa ter poder sobre potestades. Você precisa ter poder sobre demônios. Você precisa pisar serpentes e escorpiões. A igreja invisível vai terminar o trabalho da igreja primitiva. A igreja invisível que se levanta hoje somos nós. Ela vai, somente ela vai terminar o que a igreja primitiva começou. Somos nós, irmãos. Nós temos a igreja na nossa veia, no nosso caráter, no nosso ser está correndo o poder da igreja primitiva. Você crê nisso? Você crê nisso? O Espírito Santo que esteve lá atrás é o Espírito Santo que está atuando agora na igreja que se levanta dos últimos dias desse mundo.
Presta atenção, meu irmão. Abre teu olho, abre a tua mente para entender. Seguindo aqui, Atos 10, 44. Vamos lá. Atos 10, 44. Enquanto Pedro falava ainda estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Isso na casa de Cornélio. Na casa de Cornélio, Pedro, a presença de Pedro estava revestido com o poder de Deus. Através da oração e andando em retidão, podemos pedir a Deus para nos batizar com o poder do fogo do Espírito Santo de Deus? Com certeza. Nós temos que buscar. Nós temos que clamar: Senhor, me batiza com fogo, me batiza com o Espírito Santo, para eu resistir o que está vindo, para eu ser testemunha nos confins da terra, que é onde nós vivemos. Entendeu? Nós somos essa igreja que precisa buscar batismo com o Espírito Santo. Eu louvo a Deus, irmãos, porque hoje está concretizando, presta atenção, hoje está concretizando aqui, aquilo que eu venho falando há muito tempo, mas eu não tinha detalhes. E o Senhor abriu a porta, que o Javier Palacios deu os detalhes que nós precisávamos ter para poder concretizar aquilo que eu venho falando faz tempo, que nós precisamos buscar batismo com fogo. Eu louvo a Deus por esse momento. É Deus usando seus filhos em várias partes do mundo com a mesma mensagem, a mensagem para a igreja invisível, que termina a pregação da igreja primitiva. Que maravilha, que bênção. Olha aqui, ó. Atos 10, 44. Enquanto Pedro falava ainda estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. É maravilhoso. Falando, eles foram batizados com o Espírito Santo. Atos 11, 15 diz assim: e quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre ele, como foi sobre nós. Pedro agora está relatando em Jerusalém o que aconteceu lá na casa de Cornélio. Entendeu? Isso é batismo com fogo. Atos 19, 6. Vamos lá, Atos 19, 6. Diz assim: e tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles falavam em línguas e profetizavam. Na igreja de Éfeso. Vou ler de novo. Olha aqui, ó. Escuta isso aqui, eu vou ler do começo. Capítulo 19 de Atos. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, encontrando alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: não, nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. Ele lhes disse: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Então disse Paulo: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, batismo nas águas, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isto, foram batizados em nome de Jesus. É o batismo na água aqui. Olha aqui, de novo. O batismo é em nome de Jesus, não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É em nome de Jesus. E eles foram batizados em nome de Jesus. E tendo Paulo imposto-lhes a mão depois do batismo, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo em torno de 12 homens. Meus irmãos, que coisa mais linda! O Espírito Santo agindo após o batismo das águas. Precisamos anelar ter o conhecimento, e ter o batismo com fogo nos proporciona intrepidez na palavra. Tá ouvindo? Você quer ter intrepidez na palavra? Você quer ser o pregador, a pregadora dos últimos dias desse mundo? Você precisa do batismo com o Espírito Santo. Você precisa estar no batismo do Espírito Santo.
Vamos para Lucas 1:35. Lucas 1:35. Esse batismo é lindo, gente. Vamos lá. Vamos para quando o Espírito Santo, pecado imperdoável. Verdade, Isabel. Pecado imperdoável. O batismo, como é que diz? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Gente, olha que batismo mais maravilhoso. É um batismo especial. Escuta isso aqui. Lucas 1. Cadê, meu Deus do céu? 35. Lucas 1:35. Diz assim: E respondeu o anjo e disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Maria, eu vou ver agora, Alex, 28, 19 e 20, deixa eu ver aqui, deixa eu marcar aqui, Mateus 28, 19 e 20, espera aí que eu já vou ler. Olha aqui, Maria foi batizada com o Espírito Santo. Para quê? Para receber o Filho de Deus dentro dela. Maria foi batizada com o Espírito Santo para receber o Filho de Deus dentro dela. Para ela ter capacidade de escutar que ela tinha sido, como é que diz? Que ela tinha pecado. Porque o que Maria aguentou não foi fácil, gente. Vocês acham que não? Maria grávida, antes de casar. Maria grávida, antes de casar, Maria foi achincalhada, Maria foi tida como uma prostituta, como até hoje no Talmud é. Essa foi Maria. Ela precisava do revestimento do poder de Deus para poder aguentar tudo o que ela passou. E para o seu corpo ser revestido de glória, para poder gerar o Filho de Deus dentro dela. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que eu nunca fiquei tão impactada numa live como eu tô hoje. Sabe, isso aqui mexeu comigo hoje desde a hora que eu assisti, que eu ouvi à tarde a live. Ontem, como eu disse para vocês, eu não estava bem. E eu escutei hoje à tarde. E o Senhor nunca falou tanto comigo como falou hoje. Que coisa mais maravilhosa. Maria foi batizada com fogo antes que o menino se colocasse no ventre dela. Vou ler de novo. E disse-lhe o anjo, e respondeu-lhe o anjo. Aliás, disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondeu o anjo e disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti. O poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Batismo de fogo. Revestimento do corpo. Revestimento para aguentar o açoite da língua. Você tem revestimento para aguentar o açoite da língua? Precisa ter. Precisa ter, porque nós vamos ser achincalhados, nós vamos ser tidos como o resto da humanidade. Você precisa estar preparado para isso. Você precisa estar preparado para sair de dentro da tua casa e ser colocado para fora. E ter que viver fugido nos lugares. Presta atenção no que eu estou falando. Se você não tiver com o poder de Deus na tua vida, se você não estiver batizado com o Espírito Santo, você não vai resistir. Por isso você precisa buscar. Escuta o que eu estou te dizendo. Vamos para Romanos. Gente, alguém sabe o horário que eu comecei? Eu comecei 20 horas e 30... Nossa, já são 21h47. Deixa eu ver quanto que falta aqui. Ainda falta bastante. Eu vou terminar até o Gálatas 4, 6. Aí amanhã eu continuo o restante, tá? Acho que nós vamos mais 2 lives ainda. 2 ou 3 com o que ainda tem para trazer. Romanos 8... Vamos para Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. Diz assim:
Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Escuta isso. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Entendeu? Dizendo, Lote, eu ia a Deus. Tem um rapaz no trabalho que quando me faz críticas, dizendo, eu ia a Deus. Não entendi bem, mas depois você me fala, Sandra. Isso daqui, irmãos, é o selamento, tá? Ele colocou aqui, somos selados, tá? Vamos para Coríntios 6,19. Daquele que ressuscitou entre os mortos. Espera só um pouquinho. Tá em vós, o corpo está morto por causa do pecado, o espírito é vida por causa da justiça. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler aqui anteriormente, tá? Eu vou ler, ó, Romanos 8. Presta atenção. Diz assim, versículo 7. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Quer dizer, não tem o selamento de Deus. Isso aqui é o selamento. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, nós somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Esse é um selamento. Selamento, certo? Agora vamos para Coríntios, 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso daqui chama-se selamento. Não é ainda o batismo de fogo. Presta atenção. Esse aqui é o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Você foi selado, você confessou. Esse é o selamento, é aquele que te segura do pecado. Mas não é o batismo de fogo, que te dá intrepidez para falar da palavra, intrepidez para aguentar o rojão que vem para aqueles que pregam a palavra do Pai. Entenderam? Espero que eu esteja sendo clara sobre isso. Agora vamos para Gálatas 4. Presta atenção. Gálatas 4, versículo 6 diz assim: e porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho a vossos corações que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és servo, mas filho. E se és filho, então também és herdeiro de Deus por meio de Cristo. Esse é também selamento. É a prova que você se arrependeu. Quando você batiza, você é selado. Ó, no antigo pacto, esta é a promessa de que Yeshua faria um novo pacto, certo? Amanhã eu vou continuar daqui, dessa parte, certo? Porque ainda tem bastante coisa aqui, não vai dar tempo de eu terminar. Mas eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Se não entenderam, dá uma olhada na live atrás de novo, tenta ouvir outra vez, vão lá no Javier Palácios, tá? Aqui dá para vocês já entenderem o que ele está falando, tá? É muito interessante, irmãos. Isso aqui é uma resposta para aquilo que eu venho falando há bastante tempo. Nós precisamos ter o batismo de fogo. Nós precisamos estar diante do Pai.
batizados com o Espírito Santo. Nós temos que ter o selo, o batismo de água e o batismo com o Espírito Santo. Presta atenção. Vamos orar então, em nome de Jesus. E amanhã eu continuo, tá? Amanhã eu continuo a partir do novo pacto, tá certo? Eu dou uma retrospectiva e continuo a partir do novo, senão nós vamos perder a live e eu já tô cansada também. E eu peço a vocês que, se puderem orar a Deus por mim, eu não tô muito bem. Essa noite eu quase não dormi, de tanta dor no meu braço, e eu amanheci com muita dor na minha mão e no braço. E meus dedos, a ponta dos dedos estão completamente adormecidas, principalmente esses 2 dedos. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. E eu não vou procurar médico, eu não gosto de médico, não procuro, porque eu já entreguei minha vida para o Senhor. Então eu estou debaixo de oração, estou debaixo da proteção de Deus, entenderam? Hoje eu escrevi isso aqui tudo sem sentir os meus dedos, para falar bem a verdade para vocês, mas o Senhor me deu a graça de escrever, entendeu? Pois é, minha irmã, tô desse jeito aí. Vamos ver o que Deus vai fazer comigo, né? Às vezes tá chegando a hora de partir, mas vamos lá. Eu não quero tomar remédio alopata, sabe? Eu não quero, eu tô esperando Deus me falar o que eu devo tomar. E eu tô esperando a misericórdia do Senhor. Eu tô com isso aqui muito dolorido, muito, muito. Não tive trombose não, graças a Deus. Graças a Deus, não é isso. Eu vou ver, é verdade, o chá de cravo. Pode ser uma tendinite, o ombro dói bastante, e vem aqui a mão, e tá, é terrível, terrível. Mas vamos orar, o Senhor é conosco, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado de Yeshua HaMashiach, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, bendizendo o Teu nome, te louvando e te glorificando, porque o Senhor é um Deus de respostas. O Senhor é um Deus, Pai, que ajuda o Teu povo a caminhada, ajuda o Teu povo, Senhor, nas reta final. Nós somos a igreja invisível que vai terminar a obra da igreja primitiva. Eu te peço nesse momento, batiza nós todos com o Espírito Santo. Batiza nós todos com o fogo do Espírito Santo, para que nós possamos ter intrepidez na nossa fala, para que nós possamos levar a Tua mensagem nos confins da terra onde nós estamos. Pai, eu te peço em nome de Jesus, guarda-nos, livra-nos do mal. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, nos ajuda a terminar a nossa carreira, a guardar a fé. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, guarda, Senhor, guarda as nossas vidas. Sê conosco, Pai. Eu te peço pelos meus irmãos que estão, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor guarde a cada um de nós. Ilumina as nossas mentes, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa vida. Nos proteja debaixo do sangue do Cordeiro, guarda as nossas casas. Senhor, guarda o nosso corpo, guarda a nossa integridade mental. Nós precisamos ter, Senhor Jesus, precisamos ter poder nas nossas palavras. Pai, eu te peço pelo filho da Fátima, guarda, livra do mal. Eu te peço pelo filho uma moça que sempre pede aqui, a Grace, o nome dela. Tenha misericórdia, te peço pela vida da Simone. Te peço, Senhor, que tu tenhas misericórdia, que o Senhor tenha compaixão de nós, Pai. Livra o teu povo, Senhor, dos perigos. Graciele, exatamente, filhinho da Graciele, guarda ele, livra ele do mal, protege essa criança em nome de Jesus. Protege a Simone, Pai, a mente da Simone, protege ela pelo sangue do Cordeiro. Reveste a Simone com o sangue de Jesus. Reveste, Senhor, o Gabriel, em nome de Jesus. Reveste, Senhor, o filho da Fátima, em nome de Jesus. Senhor, guarda a família da Suzana, do luto que eles estão. Guarda, Pai, a família
Pai, não lembro agora o nome dela, que perdeu o irmão também, Pai. Em nome de Jesus, guarda a família dela. Eles estão enlutados, Senhor. Peço também pela filha da Raíssa, pela filha da Marta, que é a Raíssa, tenha misericórdia. Os filhos da Luciana, a Laísa, a Thaís, a Tamires, isso, a família da Joelma. A família da Joelma, Pai, em nome de Jesus, guarda eles, Senhor. Alivia o sofrimento. Que eles saibam que em pouco tempo, Senhor, estarão vendo de novo o seu ente querido na glória. Também pelo Roberto, que está se recuperando do AVC. Que o Senhor tenha misericórdia. Põe a tua mão, Senhor. Passa o bálsamo. Passa, Senhor, o sangue do Cordeiro na vida desse homem, Pai, em nome de Jesus. Que ele possa, Senhor, se recuperar e vir para o teu caminho, estar no teu caminho em graça, falando da tua palavra. A Larissa que perdeu o irmão, eu não sei quem é a Larissa. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Eu te peço pela vida do teu povo, Senhor. Responde, Senhor, a cada oração aqui, cada oração que está sendo feita nos lares. Que as pessoas estão também orando nos seus lares. O Senhor sabe de cada um. Guarda, Senhor, livra do mal. Sê com todos. Eu te peço no nome honrado de Yeshua HaMashiach, que vive e reina por toda a eternidade, Senhor. Amém e amém. Irmãos, que o Pai abençoe. Alexandre, amanhã eu leio Mateus 28, tá? Tá anotado aqui. Larissa Atalaia. Não sei quem é. Pelo menos não lembro quem é. Amanhã eu leio Mateus 28, 19 e 20. Já tá anotado aqui, tá? É que como eu não terminei, então eu não fui. Amanhã eu termino essa parte. E se eu conseguir fazer a outra parte da live dele que ele fez hoje, eu já faço junto, tá? Então, meus irmãos, fiquem na graça do Senhor, tá? Segurem firme na orla do vestido de Jesus e clamem pelo batismo do Espírito Santo na vida de vocês. Deixem as coisas do mundo. Deixem de ouvir o que não é para ouvir. Deixe de ver o que não tem mais importância para nós. Deixa a televisão do lado. Deixa aquilo que não presta. Põe a tua mente na palavra de Deus. Põe a tua vida no altar. Para que o Espírito Santo venha sobre ti. E que você seja uma pregadora dos últimos dias desse mundo. Entenderam, meus irmãos? Nós somos a igreja invisível que vai terminar a obra da igreja primitiva. Presta atenção. Fiquem na graça do Senhor, que o Pai abençoe a todos. Se possível, orem por mim quando lembrarem, tá? Agradeço muito. E Deus abençoe a todos. Se assim o Senhor permitir, amanhã estaremos juntos mais uma vez em nome de Jesus. Amém e amém.